o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração. A sua vida doutrinária, forma eclesiológica de viver, ela tem que ser coerente com o que você fala, porque provém do coração. E você dá fruto é através daquilo que você fala, do seu comportamento. Aí Paulo termina com uma machadada aqui. Ele diz, no Espírito. Paulo está dizendo aqui esse no Espírito. Aí observe que tem o E minúsculo. É o Espírito humano e não o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ele diz, no Espírito e não na letra. Não naquilo que você pensa, naquilo que você acha, naquilo que você estuda, nas suas próprias concupiscências. No Espírito e não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas provém de Deus. Isso está reiterando, e isso está sendo avalizado pelaquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, particularmente no verso de número 23. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Paulo disse aqui que a adoração, o louvor, não provém dos homens, não provém da letra. Me desculpe, mas os compositores evangélicos hoje estão olhando para a fama, para comércio, estão olhando para o lucro e não estão buscando de Deus o que Deus quer falar através da adoração no Espírito. Estão visando lucro. E geralmente esses cantores gospels que procuram lucro, fama, é bananeira que nasce, dá o seu cacho e depois é cortada. Nunca mais produz nada. Pessoas que você vê levantando no contexto cristão, na música gospel, um ano. Todo mundo canta as músicas dele, é o cara, é a mulher, daqui no ano que vem, ninguém fala mais nada, morreu, acabou. Mas você vê cantores que travessam ou que travessou gerações e gerações. E até hoje, as suas músicas são reverenciadas, são louvadas, porque foram músicas de adoração e que foi criada no Espírito. Porque o nosso Espírito é o ponto de contato com Deus. Nós contatamos com Deus, relacionamos com Deus através do Espírito. E o Espírito desce para a alma. E a alma é o que somos nós. A alma é o que eu e você é realmente na essência. É a nossa vontade, é o nosso intelecto, é a nossa mente pensante. O corpo é simplesmente a bainha da alma. O que somos por fora é o que se reflete por dentro. A alma, ela comunica com o mundo exterior através do corpo. É por isso que Jesus, ele tomou o cuidado de dizer que o verdadeiro cristão ou adorador
é aquele que produz bom fruto. É por isso que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque a nossa alma, o que somos, nós relacionamos com o externo é através do corpo. Se você não cuidar do corpo, se você não organizar o seu corpo na ordem, na decência e no pudor, você está produzindo frutos não dignos. Não dignos. E essa importação do mundo para o contexto cristão foi a causa da derrubada do rei Saul. Deus, através do profeta Samuel, chegou para Saul e disse, quando ele desobedece ao mandamento de Deus para destruir Amaleque, os amalequitas, nação a qual foi aquela nação que guerreou contra Israel lá no deserto, quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Deus disse para Samuel, diz para Saul destruir Amaleque. Nação ímpia, perversa, idólatra, sacrificava crianças, gente do mal, inimigas de Deus. Saul foi e viu que o que Amaleque tinha era boa às vistas. A vaca de Amaleque, a ovelha de Amaleque era gorda. E ele resolveu trazer o melhor dos animais para sacrificar em Israel. E Deus disse, não. Por causa disso, você foi rejeitado. Eu tirei de você o reino, eu rasguei de você o reino e dei para alguém melhor do que tu. Mesmo que, mas pastor Cabral, mas é a vaca, é a ovelha. Em outras oportunidades, Deus pediu para tomar os despojos das nações que Israel guerreava. Mas quando Deus disse não, dessa nação, não, nenhum despojo, se eu fizer desobediência, aí é pecado. Samuel o repreendeu dizendo, sacrifício não agrada a Deus mais que obediência. O obedecer é melhor do que sacrificar. Era a mesma vaca, era a mesma ovelha, às vezes era a mesma raça de animal que havia em Amaleque, havia em Israel também. Aparentemente era a mesma coisa. A vaca lá era a vaca aqui, a ovelha lá era a ovelha aqui. Mas por causa do não de Deus, o sacrifício de Amaleque não serviu para sacrificar em Israel. E por que hoje nós queremos importar vaca do mundo, de Amaleque? Nós queremos trazer ovelhas de Amaleque, do mundo, e infiltrar dentro da igreja e dizer, vou sacrificar a Deus, não tem problema. Deus não aceita. Deus nunca vai aceitar. Deus nunca vai aceitar coisas que foi instituída no mundo para aproveitá-la na igreja. Músicas do mundo para influenciar na igreja. Forma de vida, método de vida, forma de criação, de educação que existe em Amaleque não serve para a educação dentro de Israel, da casa de Deus. O método de vida de Amaleque não serve para viver e servir como exemplo e servir como espelho para a igreja. Deus arranca o reinado de Saul por causa do não obedecer.
Deus não precisa de ajudinha mundana. Deus não precisa que o seu sacrifício dentro da igreja seja ocupado por animais de Amaleque. Deus não precisa de ajudinha mundana, compositores. Deus não precisa de ajudinha, de intelecto, de inteligência mundana para escrever hinos para a glorificação do seu nome. Ora que Deus dá. Busca em espírito e em verdade que os verdadeiros louvores vai nascer no seu coração e você vai escrevê-los para a glorificação do nome de Jesus. Métodos de vida, forma de vida. Paulo está dizendo: eis que tu que tens por sobrenome cristãos. A mesma mensagem para hoje. É a mesma mensagem para os nossos dias atuais. Ela não muda. Ela não mudou. A mesma forma bíblica desta época, ela também reflete e serve para o século XXI. Nós não podemos, de uma forma metodológica, trazer. E é interessante, principalmente aqui nos Estados Unidos, nós temos uma festa no final de ano, final de agosto, a famosa Halloween. Festa maligna, satânica. Festa esta que foi criada na bruxaria, no ocultismo, no paganismo. E hoje nós vemos igrejas evangélicas fazendo as chamadas Halloween Gospel dentro da igreja, sacrificando animais de Amaleque dentro da igreja. No Brasil também, todas as partes do mundo, festas juninas, festas idólatras, festas que o objetivo no mundo foi para endeusar, influenciar o paganismo, o mundanismo, a sedição, a pornografia, o lesbianismo, o homossexualismo, e que são importadas hoje para dentro da igreja, simplesmente mudando o título para gospel. Deus nunca vai aceitar isso. E você que canta, você que é líder de igreja, de comunidade, precisa saber que em Israel Deus provê a vaca para o sacrifício, sempre Deus vai prover a ovelha para o sacrifício. E você não pode ser um Saul desobediente, um Saul desonesto, um Saul rebelde, querendo trazer, importar sacrifício de fora para dentro. Porque você vai perder a unção, você vai perder o teu reino, você vai perder aquilo que Deus te deu. Deus ungiu Saul e Deus tirou a unção de Saul. Deus lá atrás, no capítulo 10, ele encheu Saul com o Espírito Santo, 1 Samuel 10. Lá no capítulo 16, Deus retira o Espírito Santo e um espírito maligno apodera do corpo de Saul. Por causa da desobediência. Cuidado para o Espírito Santo não sair da sua vida, você que age dessa forma. Quando o Espírito Santo sai, a casa fica desocupada. A Bíblia diz que Saul foi apoderado dele um espírito maligno depois que o Espírito Santo saiu. E aí, ainda nós justificamos quando ele diz para Samuel: não, eu executei o que Deus havia me mandado. Fiz tudo que Deus me mandou. Aí Samuel disse: e esse barulho de ovelha? E esse mugido de vacas que eu ouço? Não adianta. Você pode perder a autoridade de Deus, perder a unção de Deus, porque não é o Saul que faz ou que fazia, era a unção que era na vida de Saul que fazia.
Não foi o frágil Davi que rasgou o urso e matou o leão. Foi o azeite derramado na cabeça dele, foi a unção que ele recebeu que fez com que ele matasse o leão, matasse o urso e ser um herói de guerra em Israel. Ah, pastor, é radicalismo pensar dessa forma. Não é eu que estou pensando dessa forma. Capítulo 2, verso de número 23, 22. Tu que abominas os ídolos, mas comete sacrilégio. Tu que prega contra ídolos, mas come na mesa com eles. Na prática, é uma vida incoerente. O homem ter uma vida na igreja, na ministração, na pregação, dizendo é pecado, mas depois pratica as mesmas coisas. O contrário do que ele falou. Paulo está ensinando isso do verso 17 do capítulo 2 de Romanos ao verso de número 29. Eu quero resumir dizendo a você, não esqueça que você, eu, nós, o cristão, somos a Bíblia que o mundo lê. A eternidade deles depende do nosso viver honesto. A leitura que eles estão tendo de nós precisa mudar o caráter, precisa mudar os conceitos. Porque não é a vaca gorda e nem a ovelha gorda que vai mudar os meus conceitos. É a unção que está na vida. Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele diz que, a Bíblia diz que Daniel resolveu a não contaminar com os manjares, com os churrascos que era oferecido na mesa do rei. Então a carne, o leite, a gordura de Amaleque não pode ser servida na nossa mesa. Nós não podemos comer do sacrifício de Amaleque. Termino no verso, repetindo o verso 29. Mas você que se diz judeu, que tem por sobrenome cristão, se é o que é do interior, não é do estereóptico, é interior, é cristão na essência. Prosseguindo. E circuncisão, a que é do coração. Você não pode ser incoerente naquilo que você pensa, naquilo que você prega, melhor dizendo, naquilo que você faz, naquilo que você vive. A coerência é um dos resultados mais fantásticos da vida cristã. O que é coerência? Um ditado simples, é não botar o pé na peia. É pregar, é dizer e viver e refletir aquilo que você falou. Aí o versículo 29 resume dizendo, no espírito, no entendimento. Paulo escrevendo no capítulo 12 do mesmo livro em Romanos. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis as coisas boas, agradáveis e perfeita vontade de Deus. Entendimento, raciocínio, espírito. Culto a Deus é consciente. Culto a Deus é pensado. Você tem que saber o que você está oferecendo para Deus. Saber o que você está cantando, saber o que você está pregando, saber o que você está orando. Isso é culto consciente. Aí Paulo diz, no espírito e não na letra. Não no que você aprendeu, no que você faz, no que os seus
dogmas doutrinários, nas suas concupiscências, nas suas letras. Não nisso. Cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus. O louvor que provém do homem é da letra, mas o louvor que provém de Deus é do Espírito. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. Que os nossos altares, que os nossos adoradores, que os nossos pregadores possam não ter esse título somente de que tenha por sobrenome evangélicos, cristãos, mas que sejam autênticos. Deus está à procura de vocês. Deus abençoe.